Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. É com muita tristeza que eu trago uma parte dessa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, às 10 horas e 33 minutos, de que tantas pessoas no nosso meio que aparentemente servem a Deus há tanto tempo e não aprenderam mensagens simples, objetiva e direta como essa. E a todo momento se envolvem em questões ou situações onde ninguém vai ser edificado. Muitos acompanharam quando a gente trabalhou por muito tempo, há 2 anos atrás, na plataforma do Quai, que vez ou outra tinha aquelas pessoas que perguntavam de qual era a igreja que nós era. E sempre que podia eu respondia da mesma forma. O que vai te edificar? Saber de qual igreja eu sou. Porque o homem dividiu a igreja. Mas aqui eu conheço a bíblica, aqui está escrita na palavra de Deus, é só uma. É a igreja do Senhor Jesus. O homem dividiu a igreja. Criou placas e mais placas e mais placas e mais placas, que na volta do Senhor Jesus vai tudo ficar nessa terra. Só quem vai subir é aquele e aquela que estiver com o seu nome escrito no livro da vida. No decorrer da história da igreja, isso não é de agora, assuntos como esses precisam ser falados, mas são coisas que eu me entristeço no sentido de pessoas já terem anos que servem o Senhor, ou supostamente servem, ainda se envolver em conflitos, para mim, bobos. Não edifica, não fortalece, não acrescenta. Muitas pessoas se aproximam, muitas das vezes de nós, mas por conversinha, por fofoca, sabe? Parecem ovelhas desgarradas que não têm pastor. Sabe aquela pessoa que é pedindo oração a um e a outro? Parece que não tem pastor, né? Tem aquelas pessoas que pedem oração a um e a outro? Parece que não tem líder, parece que não tem pastor. Presta atenção, olha para o texto com toda atenção. O meu desejo é que você entenda isso aqui, que o apóstolo Paulo está falando. Já preguei nesse capítulo aqui inteiro. Eu separei esse trecho aqui na direção do Espírito Santo hoje para trazer para você. Mas o que nos confirma, presta atenção. Porque, meus irmãos, não me interpreta mal, amém? Para mim, o meu ponto de vista de quem faz esses tipos de pergunta são pessoas que ainda não aprenderam o básico do que está escrito na palavra de Deus. Porque se eu sei o básico do que está escrito na palavra de Deus, eu olho para um homem, eu olho para uma mulher e eu digo, essa pessoa foi levantada por Deus. Essa pessoa não foi levantada por homens. Jesus, ele disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Gente, coisa simples. Coisas simples. Que a gente cresceu ouvindo e que vemos hoje pessoas há 10 anos de crente, 20, 30, sei lá quantos anos, que ainda não aprenderam. Quem foi que consagrou ele?
Ô, meu irmão, fica com raiva de mim, não? Você é burro? Hein? Você é burra? Tão óbvio, tão simples. Sabe, às vezes a pessoa parece querer provocar, entende? E isso a gente vê no meio dos próprios cristãos, ou melhor dizendo, os que se dizem ser. Você está entendendo? Coisas que nós crescemos ouvindo, meus irmãos. Coisa que nós crescemos ouvindo. Pera ainda. Se você não sabia disso, eu creio que você acredite que tenha o Espírito Santo. Perdeu a intimidade com o Pai? Pergunta a ele. Pergunta ao Pai. Que o Pai vai dizer quem é. Mas os que nos confirmam, o meu desejo aqui hoje é ensinar aqueles e aquelas que não sabem. Amém? Presta atenção. Quem não sabe, amém. O chicote estala nessa mensagem aqui para aqueles e aquelas que já estão há tanto tempo servindo a Deus, ou supostamente servindo, e não sabe coisas básicas como essa. Tem como saber, pastor, sem nem sequer perguntar? Claro. E eu vou mostrar na palavra de Deus, amém? Não é o que eu acho. Ah, meus irmãos, eu acho que se a pessoa serve a Deus mesmo, tem que ser assim, 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 viu? Não. É como que está escrito na palavra do Senhor. Vamos lá. Paulo começa dizendo aqui, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Ele já está deixando bem claro aqui que quem ungiu ele, louvado seja o Senhor dos Exércitos, não foi um homem, um ser humano como é o mais visto, né? O mais visto. Presta atenção, para não pegar um pedacinho isolado e não escutar a mensagem completa. Versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Essa questão aqui. Quem nos ungiu foi Deus. É muito claro ao dizer que é Deus quem realiza essas ações. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Nos confirma em Cristo, nos ungiu, nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Como entender isso? Vamos lá, eu separei aqui 3 tópicos. Tópico 1, unção. Tópico 2, quem ungiu. Tópico 3, o que é o penhor do Espírito? E mais na frente nós vamos meditar sobre exemplos bíblicos de unção direta, o papel do Espírito Santo que muitos cristãos querem roubar hoje, a autoridade de Deus, e lá no finalzinho da mensagem também eu vou falar como saber se alguém foi realmente chamado e levantado por Deus. Inclusive, quem acompanha a gente aqui já sabe. O meu ponto de vista, que Deus tenha misericórdia da minha alma, mas se não tem poder de Deus, se não tem a demonstração do Espírito Santo de Deus, naquele meio ali, no meio da igreja, que Deus tenha misericórdia da minha alma, e eu já te peço perdão, meu Deus, se eu estiver errado. Mas tem que ter o fruto do Espírito Santo. Tem que ter aquilo que a pessoa que diz que foi levantada por Deus tem escrito na palavra do Senhor. Poder do Espírito Santo. O meu ponto de vista é isso. Como nós já pregamos aqui uma vez sobre isso, mostrando exatamente onde que está escrito. O que o apóstolo Paulo falou. Se é só letra, é só louvor, o culto é só louvor, é letra, eu entro doente, eu saio doente, os caras entram endemoniados, saem endemoniados, é culto de cura, libertação, ninguém vê cura, ninguém vê libertação. Para mim, não é uma igreja cristocêntrica. Foi uma igreja levantada por homens. E um outro exemplo é que nós vemos, como, se não me falha a memória, a irmã Maria José uma vez trouxe para nós essa questão, de que um pastor era muito usado por Deus por um certo período de tempo. E depois que ele adulterou, ele largou a esposa dele e casou com uma outra mulher, ele deixou de ser usado por Deus. Ou seja, consequentemente, com o passar do tempo, aquela igreja ali se tornou uma igreja robótica, como
muitas e muitas que temos hoje. É assim ou não é? Onde muitos se arrumam no domingo, tem o horário, parece que vai para cumprir agenda ou para se distrair. Igrejas que mais parecem um entretenimento do que um culto para o Senhor. Essa é a minha visão, é o que está no meu coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Se eu tiver errado, que os cabamachos me exorte aí. Amém? Vamos lá. Unção. Na Bíblia, a unção simboliza separação e capacitação para uma obra especial. Por exemplo, no Antigo Testamento, reis e sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo. Derramava-se o óleo sobre a cabeça do sacerdote, do profeta, louvado seja Deus, dos reis. Amém? E aí entra aquele ensinamento que nós já trouxemos. Pode ou não pode o óleo? Nós já falamos sobre isso também. Louvado seja Deus. Aqui, a unção espiritual significa que Deus nos escolheu em Cristo, nos separou e nos capacitou pelo Espírito Santo para vivermos em comunhão com Ele e cumprirmos a sua vontade. Quem ungiu? Paulo está falando aqui. O que nos ungiu é Deus, está bem claro aqui. Foi Deus que nos ungiu em Cristo. Isso significa que essa unção não vem de homens ou rituais. Não. Tem que derramar o azeite sobre a cabeça dele aí para confirmar. É aquela questão que eu tenho falado bastante. Muitas pessoas fazem e não sabem nem o significado. Faz porque acha que tem que fazer aquilo ali. Faz porque acha que não, é obrigatório fazer isso aqui. Me mostra na Bíblia quem foi que derramou azeite na cabeça de Jesus. Me mostra na Bíblia quem foi que derramou azeite na cabeça de Pedro, de Tiago, de João, do homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Então presta atenção, não pega uma coisa que só porque você vê alguém fazendo e vai fazer a mesma coisa. Sabe, gente, eu nunca vi uma geração tão pobre de falta de entendimento como essa de hoje, que faz as coisas porque vê outras pessoas fazendo. Presta atenção que eu não estou dizendo que não possa fazer isso. Presta atenção, fica aí para entender o ensinamento. Foi Deus quem nos ungiu em Cristo. Isso significa que essa unção não vem de homens ou de rituais, mas de Deus diretamente, por meio do Espírito Santo. Essa unção nos habilita a sermos servos de Deus, testemunhas de Cristo e participantes do seu reino. Paulo fala sobre o penhor do Espírito. O que é isso? O penhor do Espírito é como uma garantia ou um sinal de algo maior que ainda será dado. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, Ele está garantindo a salvação completa e a herança eterna que receberemos em Cristo. Aquela questão que nós já falamos. Crente que não tem certeza da salvação está fazendo algo de errado. Porque eu não estou me santificando para me ficar em dúvida se vou ser salvo ou não. Eu não estou renunciando ao pecado para me ter dúvida se eu vou para o céu ou para o inferno. Não existe isso. A confirmação de que vamos morar no céu é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele é o nosso selo, a nossa garantia, a nossa entrada, a garantia da nossa entrada no céu. Paulo está falando aqui que Deus também nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração, em nossos corações. Ou seja, temos uma garantia certa de que nós vamos morar no céu quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, passe a buscar, meu irmão. Passe a buscar, minha irmã. E não pensa que vai se abrir a boquinha e pedir 30 segundos e já receber e pronto, não. Faça como a igreja primitiva, já ensinamos sobre isso aqui no canal. Deus nos escolheu, nos separou e nos confirmou em Cristo, derramando o Espírito Santo sobre nós como um sinal de que pertencemos a Ele. Essa é uma obra divina que demonstra o amor e o cuidado de Deus
em nos selar e garantir nossa comunhão eterna com ele. Vamos lá. Deus pode ungir alguém sem precisar de homens? Como nessa passagem aqui, ungir no sentido de consagrar alguém a algum cargo específico? Sim. Deus ele pode ungir alguém diretamente sem a intermediação de homens. Assim como nós vemos aqui, no contexto dessa passagem, a unção aqui é espiritual, realizada por Deus, não através de um homem que derramou o óleo sobre a minha cabeça. Não através de um ser humano, sei lá quem, que derramou um óleo sobre a minha cabeça. Mas através de quem? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então pode ser quem for que derramar o azeite sobre a sua cabeça, se você não criar vergonha na sua cara e largar o pecado, buscar uma vida de consagração diária, embora um dia você tenha até recebido o Espírito Santo, o Espírito Santo pode se ausentar de você e você ser possuído por um espírito imundo, assim como foi Saul. Samuel ungiu Saul no Antigo Testamento, derramou azeite sobre a cabeça de Saul, óleo sobre a cabeça de Saul. O Espírito Santo veio sobre a vida de Saul, mas a partir do momento que ele começou a desobedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo, espera ainda, vou sair fora daqui, que não tem como eu ficar numa casa imunda como essa. E diz a Bíblia que Saul foi atormentado por um espírito imundo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta palavra. Então, presta atenção. No contexto dessa passagem, a unção é espiritual, realizada por Deus, por meio do Espírito Santo. Ele é soberano e pode consagrar alguém para uma obra específica ou um cargo, mesmo sem a participação de outros homens, de um ser humano. Exemplos bíblicos de unção direta. Vamos lá. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus antes de ser ungido por Samuel. Presta atenção. Deixa eu dar aqui um exemplo de um pastor. Eu gosto muito desse pastor, pastor Flávio. Pastor Flávio. O pastor Flávio não teve, pastor Flávio e a irmã Gisele. Pastor Flávio e a irmã Gisele têm um ministério que Deus confiou a eles muito lindo. Um trabalho muito lindo. Louvado seja Deus. E ele não foi levantado, não foi consagrado por homens. Ele foi levantado por Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Só que aí começou, sabe, o sistema, esse sistema podre, sabe, pobre de Bíblia. E aí, embora ele nunca tenha falado sobre isso, mas é muito óbvio essa questão. Por muito tempo o pastor assumiu igreja sem ter sido... ninguém derramou óleo sobre a cabeça dele, porque para as pessoas o mais importante era isso, e não o chamado de Deus. E aí passou muito tempo, muitos anos o pastor com isso. E aí teve um tempo que uma pessoa pegou, confirmou, né? Já um pastor derramou óleo sobre a cabeça dele. Não vou falar consagrar, porque ele já era pastor. Para mim, só fez o símbolo ali perante as pessoas, por muito tempo. Entende? É o exemplo de Davi. Davi foi escolhido por Deus antes de ser ungido por Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 ao 13, você vai ver isso. A unção com óleo por Samuel foi apenas um símbolo visível daquilo que Deus já havia determinado. Só que o ser humano, desde os nossos antepassados, tem uma necessidade de querer ver. Eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu não vi ninguém derramar o óleo sobre a cabeça dele. Você está entendendo? Pouco importa o que está acontecendo. Pobre de entendimento. Porque se lesse Bíblia, saberia. Agora vamos a um exemplo totalmente oposto. Vamos lá. Deu o exemplo de Davi, que ele foi escolhido por Deus antes de Samuel derramar óleo sobre a cabeça dele, antes da unção com óleo, louvado seja Deus. Mas também nós temos pessoas que ninguém derramou óleo sobre a cabeça dele, como Paulo e Barnabé.
Por que o Senhor separou Paulo e Barnabé? Porque alguém pode falar de que Paulo foi chamado por Jesus. Que também acrescentaria, porque Jesus não derramou óleo sobre a cabeça de nenhum dos discípulos dele. Louvado seja Deus. Então, para não ficar conflitos, eu separei aqui Paulo e Barnabé, de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Paulo e Barnabé foram chamados diretamente pelo Espírito Santo. E aí, se o Espírito Santo me ordena fazer algo, e aí tem um ser humano do outro lado da terra incomodado, hã? Quem foi que chamou ele? Quem foi que chamou ela? Sabe? É triste de ver isso, porque a maioria das pessoas que fazem isso são pessoas que não são usadas por Deus. A maioria das pessoas que faz isso são pessoas que não são usadas por Deus e parece ter tipo uma certa inveja, sabe? Pensa num negócio terrível, a inveja. São pessoas que não, por um tempo até pediram a Deus, mas Deus não concedeu. A unção aquelas pessoas ali. Eu não estou falando de conhecimento bíblico, estou falando de unção, estou falando de poder. Estou falando de poder de Deus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10. Falando desse poder. Glória a Jesus. Presta atenção. Paulo e Barnabé foram chamados diretamente pelo Espírito Santo para a obra missionária, mesmo antes de serem enviados pelos líderes da igreja. Então, o Espírito Santo chamou eles. Louvado seja Deus. O papel do Espírito Santo. Hoje, a unção espiritual acontece pelo Espírito Santo que habita em nós. Você vai ver, pode ser usado o óleo ou pode não ser usado o óleo. A unção. Louvado, no sentido de consagrar alguém. Louvado seja Deus. Vou dar aqui 2 exemplos claros no Novo Testamento. Vamos lá. Você vai ver Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ainda usando óleo. No livro de Tiago, Tiago vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Unge essa pessoa com óleo. Tem assim ou não tem na Bíblia? No Novo Testamento. E em contrapartida, um outro exemplo, no Novo Testamento, a gente não vai ver, você não vai encontrar o apóstolo Paulo usando óleo. Ele confia 100% na unção do Espírito Santo. Então, não é que é errado, não é que é certo. Vai de acordo com a sua fé. Amém? Eu uso tanto o óleo como não uso o óleo. Se eu estiver em um local que eu não tiver com óleo, porque eu já vi pessoas dizendo assim, eu não estou com óleo aqui, e deixar de orar pela pessoa. Olha a mentalidade. Nossa, eu estou sem óleo aqui. Eu vi já pessoas de mais de 30 anos de crente fazer isso. Tá entendendo? Ô, fulana, você pode orar por mim? Estou sem o óleo aqui. Deixa quando eu trazer o óleo outra vez. Olha a mentalidade. Você tá entendendo? Louvado seja Deus. Esses azeites aqui a gente tem, sei nem quanto tempo tem. Que foi 40 dias de jejum consagrado e a gente apresenta a Deus aqui. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Amém? Então eu posso usar como não posso usar. Biblicamente falando. Isso aqui não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que está escrito na palavra de Deus. Veja o exemplo de Tiago ainda usando óleo e veja o exemplo de Paulo que não usou óleo. Então vai de acordo com a sua fé. O que está escrito na palavra de Deus? Tudo o que não procede de fé é pecado. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Você pode derramar um litro de óleo na cabeça da pessoa. Se você está fazendo sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? Então não deixa de fazer algo porque você não está com óleo. Entende? E deixando bem claro também que se você não tem o óleo ungido, não necessariamente você precisa de um óleo ungido. Vai de acordo com a sua fé. Eu gosto de trabalhar das duas formas. Porque eu tenho em Tiago uma base bíblica para cura presencial, pessoalmente, e pode acontecer de eu não estar com óleo e acontecer uma determinada situação onde eu vou retirar da palavra de Deus outras bases bíblicas para aquela situação ali acontecer e o milagre se confirmar. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. O papel do Espírito Santo. Hoje a unção espiritual
Acontece pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus capacita e separa pessoas para cumprir a sua vontade, independentemente de cerimônias humanas. A unção divina não é limitada a cargos específicos como pastor, missionário ou líder. Aquilo que eu sempre que posso tenho falado, gente. Não é porque você não é um pastor que Deus não possa te usar. Não é porque você não é um obreiro, uma missionária que Deus não possa te usar. Já disse várias e várias vezes, se eu não fosse pastor, eu faria esse trabalho aqui do mesmo jeito. Expulsaria demônios e curaria os enfermos em nome de Jesus, e o nome do Senhor Jesus seria glorificado de acordo com o que está escrito em Marcos capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que crerem, não é esses sinais acompanharão os pastores. Não, é para quem crê. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Autoridade de Deus. Deus é soberano e não depende de homens para realizar os seus planos. Ele pode levantar, consagrar e capacitar quem ele quiser, assim como fez com profetas e líderes no passado. Mesmo sem o reconhecimento humano, quem é ungido por Deus recebe a confirmação do Espírito Santo e frutifica naquilo que foi chamado para fazer. Pessoa que diz que foi levantada por Deus e ninguém vê os frutos. E detalhe, o fruto tem que ser bom. Amém? Toda árvore que não produz um fruto bom vai ser cortada e lançada no fogo. É o que Jesus diz. Não é só dar fruto, o fruto tem que ser bom. Embora Deus possa, presta atenção, embora Deus possa ungir diretamente, ele também usa a igreja e os líderes espirituais para fazer isso, para confirmar publicamente o chamado de alguém. Como em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Essa confirmação traz ordem e testemunho ao corpo de Cristo. Como saber se alguém foi realmente chamado e levantado por Deus? Tópico 1. Testemunho do Espírito Santo. A pessoa chamada tem a convicção interna vinda do Espírito Santo de que foi separada para a obra. Romanos capítulo 8, versículo 16. Tópico 2. Frutos espirituais. O chamado de Deus é evidente pelos frutos espirituais na vida de uma pessoa. Mateus capítulo 7, versículo 20. Como amor, dedicação, santidade e obediência à palavra de Deus. O básico, tá? 3. Capacitação divina. Deus capacita aqueles que ele chama. Mesmo que a pessoa se sinta inadequada no início, o Espírito Santo dá sabedoria, dons e força para cumprir a missão. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Então, o que eu estou falando não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito na palavra de Deus, gostando você ou não, né? Né, irmã André? Capacitação divina. Deus capacita aqueles que ele chama. Mesmo que a pessoa se sinta inadequada no início, o Espírito Santo que dá sabedoria, dons e força para cumprir a missão. Quarto tópico, confirmação externa. Embora o chamado venha de Deus, muitas vezes outros irmãos, líderes ou a igreja, percebem a graça de Deus sobre a vida da pessoa e confirmam o seu chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Quinto e último tópico, fidelidade à palavra de Deus. Quem é levantado por Deus, age conforme as Escrituras, não contradizendo o princípio da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas, para finalizar, eu separei o exemplo de Jesus e os discípulos. Quando Jesus chamou diretamente os 12 discípulos, ele não derramou óleo sobre a cabeça deles como forma de um ritual de unção, ou de unção sobre eles, né? Ele os separou para a obra
ensinou eles e deu autoridade para pregar, curar e expulsar os demônios. Mateus capítulo 10 e Marcos capítulo 3. Esse chamado foi confirmado pelo próprio Espírito Santo, que agia por meio deles. Isso demonstra que a unção e o chamado de Deus não dependem de cerimônias externas, mas de sua soberania e da capacitação divina. Deus ele pode ungir alguém diretamente, sem a necessidade de homens ou rituais, como fez com os discípulos de Jesus. Quem é chamado por Deus terá o testemunho do Espírito Santo, produzirá frutos e será guiado pela palavra de Deus. A verdadeira unção se manifesta na vida da pessoa, trazendo edificação para o reino de Deus, e não confusão e não divisão, como muitos estão a fazer aí. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Oxe. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, esse dia de hoje. Fiquem todos com Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã.